Eu sou o pastor Celso Santos Fernandes, queria agradecer você que acessou o nosso canal no YouTube, né? E seja bem-vindo ao nosso estudo sobre a fé. Vou pedir para que você venha se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, para que você venha compartilhar, para que você venha eh, ativar o sininho das notificações, né? E você é muito bem-vindo ao nosso estudo sobre a fé. Hoje eu vou estar falando sobre a fé bíblica, né? Então você é muito bem-vindo ao nosso estudo, tá? O nosso estudo, irmão, ele é feito com versículos. Eu não coloquei muitos textos para que o nosso estudo ele não venha a ser muito extenso, né? Porque o nosso objetivo é que você, através da palavra de Deus, você possa compreender qual é a fé que agrada a Deus, qual é a fé bíblica, né? A fé que está baseada na palavra de Deus, né? Então vamos iniciar o nosso estudo sobre a fé, né? É um prazer, uma alegria ter você conosco. Então, o que é a fé? Para que a gente venha compreender, irmão, o que é fé bíblica, nós temos que primeiro compreender o que é a fé, o que é que a palavra de Deus fala sobre a fé, né? O que é a fé? Lá no livro de Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, a palavra do Senhor diz: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, né? Então, nós vemos aqui, através da palavra de Deus, que a fé é certeza, né? Em outras traduções, vai dizer é o firme fundamento. Por que firme fundamento, irmão? Porque a nossa fé ela está fundamentada em Cristo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, né, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: ninguém pode colocar outro fundamento além daquele que está posto, que é Jesus Cristo. Então, a base da nossa fé é Jesus Cristo, né? E o seu ensinamento, a sua palavra, o seu evangelho. Então, esse é o firmamento da nossa fé, né? Então, fé é certeza, irmão. Fé é o contrário da dúvida. O adversário das nossas almas, irmão, ele trabalha em cima da dúvida. Quando Pedro ele estava caminhando sobre as águas, lá em Mateus 8:22, quando ali Pedro estava caminhando sobre as águas, a palavra diz que Pedro ele começou a olhar o que? A força do vento, das ondas, e ele começou o quê? A afundar, diz a palavra de Deus. E o Senhor disse para Pedro: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Né, irmão? Porque é necessário que a pessoa ela tenha uma fé firme para com Deus, né? A nossa fé tem que ser uma fé firme para com Deus, baseada na sua palavra. Lá no livro de Tiago, é, a palavra do Senhor diz que aquele que duvida é semelhante à onda do mar que o vento leva para onde quer, lá em Tiago, capítulo 1. Eu não coloquei todos os versículos, irmão, para que o estudo não venha se tornar muito extenso, né? Mas eu creio que esse estudo vai abençoar a sua vida. Amém? Então, irmão, a fé é certeza, é convicção de fatos que não se veem, né? É convicção de fatos que se não veem, tá? Quando você ora, você pede algo a Deus, você não está vendo, né, aquela bênção que você pediu, mas você pode contemplar através da sua fé, porque lá em Mateus capítulo 11, versículo 22, a palavra do Senhor diz que tudo aquilo que nós pedirmos em oração, crendo, nós receberemos. Então, essa é a nossa certeza, irmão, que Deus ele é poderoso para cumprir com a sua palavra, né? Então, como vem a fé? Né? A segunda pergunta que
desse estudo aqui. Como vem a fé? Lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, a palavra do Senhor diz: de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, irmão, quando alguém ouve a palavra de Deus, o Espírito Santo, ele começa a convencer, né, aquele que está perdido da veracidade da palavra de Deus, né? Que a palavra de Deus ela é a verdade, né? E a palavra de Deus ela é digna de toda aceitação, né? Então aqui o autor de Romano, o apóstolo Paulo, escrevendo Romano, ele escreve, inspirado pelo Espírito Santo, de sorte que a fé é por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas é ouvir, irmão, e guardar no coração, é ouvir e reter aquilo que está se ouvindo, né? Então a palavra de Deus ela não volta vazia, né? A palavra de Deus ela produz fruto no nosso coração, né? Arrependimento e principalmente a fé, né? A palavra de Deus ela também liberta, lá em João 8,32 a palavra do Senhor diz, né? Conhecereis a verdade vos libertarei, verdadeiramente sereis livres. Então a palavra, irmão, ela produz vários efeitos no ouvinte da palavra de Deus. E um desses efeitos, irmão, é a fé. Então como vem a fé? É por ouvir. A fé, irmão, ela não é por ver, ela é por ouvir, né? Quando Jesus ele ressuscitou e se apresentou aos seus discípulos, é, é, como se diz, Tomé não estava lá. Tomé não se encontrava lá. Então Jesus se retirou. E logo em seguida chega Tomé e os discípulos começam a relatar para ele: ó, o mestre ressuscitou como havia dito. E Tomé começou a duvidar e dizer: ó, eu só acredito se eu tocar nele, se eu ver ele, tocar na sua chaga. E nesse inteirinho, Jesus Cristo ele aparece. E Jesus fala para Tomé: Tomé, seja um cristão, não incrédulo. Só porque me viste, creste. Então, irmão, Jesus ele disse para Tomé: Tomé, bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Nós não vimos Jesus ressuscitar, mas nós cremos, irmão, por quê? Porque o Espírito Santo, ele testifica no nosso coração que essa é a verdade. Tá, irmão? E a fé também, irmão, ela não é uma habilidade humana, tá? Fé não é habilidade humana. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, a Bíblia diz que nós somos salvos mediante a fé. E isso não provém de vós, é um dom de Deus. Então, fé é um dom de Deus. Tá? Como usamos nossa fé? Como nós vamos liberar a nossa fé? Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 23, a palavra vai nos ensinar. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que se diz, tudo que disser lhe será feito. Então Jesus Cristo aqui ele usa o exemplo do monte, né? Porque o monte é um grande obstáculo, né? É uma grande barreira. Então ele está dizendo, se você disser algo, né? Disser ao monte, ó, ergue-te, aquele obstáculo, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que se diz. E tudo que disser lhe será feito. Né, irmão? Essa é a fé do tipo de Deus, porque a palavra do Senhor diz que a terra era sem forma e vazia. Deus disse: haja luz, e houve luz. Né, irmão? Porque Jesus ele disse que aquele que crê nele faria as obras que ele fez, obras maiores faria. Então nós vivemos, irmão, através da fé. Essa é a fé bíblica. Então quando nós falamos, nós liberamos a nossa fé, aquilo que está o quê? No nosso coração. Lá em Mateus 12, 34, a palavra do Senhor diz: a boca fala daquilo que está cheio o coração. Amém? A fé e a confissão da palavra de Deus. Romano 10, versículo 9 e 10 fala sobre a confissão da fé. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça
e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, irmão, esse versículo aqui é muito profundo, né? Ó, se com a tua boca confessares a Jesus Cristo, né, irmão? Com a nossa palavra, com a nossa confissão, nós podemos confessar que nós acreditamos, que nós não acreditamos. Com a nossa boca a gente confessa se a gente é inocente, se é culpado. Então é necessário, irmão, ter uma confissão de fé, né? Ó, se tua boca confessares ao seu Jesus Cristo, em teu coração crês que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então, observa que diz aqui, com a tua boca confessar e com o teu coração crer. Então, irmão, a gente não crê com a nossa mente, com o nosso entendimento, a gente crê com o coração, tá? Você crê com o coração, com o seu espírito. O salmista até diz: guardei a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Crês que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com a boca se crê, olha só, perdão, com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, irmão, aqui o versículo está dizendo, o Senhor está nos ensinando aqui, que nós temos o quê? Com o coração crer para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Amém? Como Deus ele vê, irmão, a nossa fé, como Deus ele enxerga a nossa fé. Então, lá em Lucas, no capítulo 5, no versículo 18 ao 20, então a palavra do Senhor vai nos ensinar também. Eis que uns homens transportavam numa cama um homem que estava paralítico e procuraram fazer entrar e pô-lo diante dele, quer dizer, de Jesus. E não achando por onde o pusessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio, diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os teus pecados te são perdoados. Tá, irmão? Então, como Jesus, irmão, viu a fé daqueles homens? Pela atitude deles. Eles chegaram ali, irmão, e não tinham como eles entrar por causa de uma multidão. Então, eles pensaram, irmão, eles não desistiram. Eles subiram até o telhado, tiraram a telha e baixaram o paralítico, irmão, diante de Jesus através de uma corda, na sua própria maca. Então, Jesus, ele viu, irmão, a atitude deles de fé, né? Então, a Bíblia diz aqui, vendo-lhes a fé, né? Jesus viu a atitude daqueles homens. Então, quando nós, irmão, oramos, quando nós jejuamos, quando nós vamos à igreja, quando nós fizemos um voto, uma campanha, então nós estamos o que, irmão? Externando a nossa fé através do que, irmão? Da prática. Lá no livro de Tiago, a palavra do Senhor diz que a fé, ela sem a obra ela é morta, quer dizer, sem a atitude correspondente. Então, nossa fé, irmão, ela tem que ser externada. Fé, irmão, não é apenas palavra, né? Mas a fé também tem que ter prática da palavra, amém? Em quem devemos depositar nossa fé, né? Em quem nós devemos? Tem pessoas, irmão, que crêem em pirâmide, em bola de cristal, tem pessoas que crêem em pedra, tem pessoas que crêem em deuses estranhos. Mas, irmão, qual é a nossa fé? A fé que vai realmente, irmão, transformar a nossa vida? Qual é a fé que vai nos levar à presença realmente, irmão, do Deus verdadeiro, do Criador, né? Então, Jesus, lá em João, no capítulo 14, versículo 1 e 2, Jesus, ele falando aos seus discípulos, ele ensina, né? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Tenha fé em Deus, credes em Deus. Crede também em mim. Jesus dizendo, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar lugar. Né, irmão? Então Jesus aqui ele está dizendo que nós não podemos turbar o nosso coração e nós temos que crer no Pai e crer nele, no Filho. Amém? E crer também na sua palavra e no Espírito. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então a nossa fé, irmão, tem que estar fundamentada o quê? Em Jesus Cristo, na sua palavra e na palavra do Criador. Amém? A fé deve ser acompanhada da prática da palavra de Deus.
né? Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e a pratica, assemelharei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Então, irmão, a palavra de Deus, irmão, ela só tem efeito, só tem poder se nós praticarmos ela, né? Se for a nossa regra de fé e vida, né? Então Jesus está ensinando aqui, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, se amalou o homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Né? Quando nós ouvimos a palavra do Senhor e praticamos, nós estamos edificando a nossa casa sobre a rocha, que é Jesus Cristo. E também Jesus ele diz, aquele que ouve a palavra e não pratica é comparado ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a areia. Então quando veio o vento, a tempestade, aquela casa caiu e grande foi a sua ruína. Então, irmão, a nossa fé tem que estar acompanhada do quê? Da prática. Lá em Tiago 1:22, a palavra do Senhor nos ensina, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, não somente ouvinte, enganando a vós mesmos, né, irmão? Então tem que ter prática da palavra. Nossa fé é uma fé prática. Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. A palavra do Senhor vai dizer, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Então, irmão, sem fé é impossível você agradar a Deus, né, irmão? Você tem que crer em Deus, crer na sua palavra, crer em Jesus Cristo, né? Crer no poder do Espírito Santo, né? Que é o Consolador, o nosso guia, né? E Jesus deixou o seu Espírito, o Espírito Santo, para nos orientar. Mas se você não crê, irmão, na palavra de Deus, não crê em Deus, não crê em Jesus Cristo, então, irmão, é impossível você agradar a Deus, você é necessário crer. Mas lembrando, né? Como eu já disse, que a fé não é uma habilidade humana, né? A fé é produto que é de comunhão com Deus. Amém? Então chegamos aqui, irmão, à conclusão do nosso estudo, né? Essa é a conclusão do estudo. Na verdade, a fé é um estilo de vida de obediência a Deus e sua palavra. Devemos aprender, ensinar e praticar a palavra de Deus, né, irmão? Então, a fé é um estilo de vida, irmão, dedicação a Deus e a sua palavra. Então nós temos que procurar aprender a palavra de Deus cada dia mais. Temos que ensinar e praticar a palavra de Deus. Amém? Então aqui eu botei aqui Tiago 1:22. Tornai-vos, pois, praticante e não somente ouvinte, enganando a vós mesmos, né? Tornai-vos, pois, praticante e não somente ouvinte, enganando a vós mesmos. Né, irmão? Lá em Tiago 1:22. Então, quando nós ouvimos, irmão, a palavra e não praticamos, a nossa fé não tem poder nenhum, uma fé morta, né? Uma fé que não tem valor diante de Deus e nem tem efeito em nossas vidas e nem na vida do que aqueles que estão ao nosso redor. Amém? Porque a palavra do Senhor diz que a fé, ela sem a obra,